bom dia também aos ouvintes. Pois é, o intercâmbio é um dos projetos que a escola oferece aos seus alunos. E nós, nesse ano, de alunos do Barão, nós tivemos 8 alunos que já estão em Londres para um intercâmbio de 3 semanas. 5 alunos embarcam no sábado, amanhã, para o Canadá. E na próxima semana, 3 embarcam ainda a Los Angeles. A ideia é sempre muito parecida. Os alunos vão para uma instituição de ensino nesses países e lá, com uma prova de nivelamento, eles são incluídos numa turma para aulas de língua inglesa. E essas instituições acolhem alunos de todo o mundo nesse mesmo período. É um programa internacional das instituições. Então, os nossos alunos vão estar em salas de aula, aprendendo inglês, para aulas de inglês, com alunos chineses, coreanos, europeus, dos mais diversos. E aí não tem escolha a não ser falar inglês, porque você vai para lá, não vai ter como conversar com um chinês em mandarim, vai ter que ser em inglês. Então, esse é o projeto. Então, essas aulas acontecem todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e à tarde as instituições preparam eventos culturais, eventos esportivos, eventos de integração entre esses jovens de todas as partes do mundo. E aos finais de semana, a empresa que então organiza essa ida, a empresa brasileira que organiza essa ida, prepara para os alunos roteiros turísticos, para aproveitar o sábado e o domingo que não tem aula, para também a questão cultural toda do país onde eles estão. Então, o intercâmbio ele é organizado no Brasil por empresas especializadas. Nós buscamos 2 empresas parceiras que também já atendem outras escolas da rede sinodal, então foi uma busca com muita responsabilidade, porque os jovens são todos menores de idade, E essa é uma das características desse tipo de evento. Então, essas empresas organizam tudo para as famílias, passagens, auxiliam, inclusive, na retirada, na obtenção dos vistos, quando necessário. Então, a gente fica muito tranquilo que os alunos vão com muita segurança. Bom, esse intercâmbio reforçando uma ideia de que os alunos sejam bilíngues. Exatamente. Essa é a aposta, uma imersão de 3 semanas ou de 2 semanas, ela dá esse estofo para os alunos, mas os alunos já vão preparados, porque nós temos na carga horária aula de língua inglesa que se chama na legislação de carga estendida. Nós temos até a segunda série, o segundo ano do fundamental, desde a educação infantil, os nossos alunos têm aula de inglês diariamente, e a partir dali eles passam a ter 3 aulas por semana de língua inglesa, mais as atividades para realizar em casa. Então, no mínimo, eles têm contato com a língua inglesa 4 a 5 vezes por semana. Então, quando eles chegam lá no 9º ano, já terminando o ensino fundamental, que é o momento de ir para o intercâmbio, eles já vão, vamos dizer assim, bem calçados para suportarem um evento desse. Bom dia, professor Gustavo. Pois justamente era o que eu ia lhe perguntar, a faixa etária dessa gurizada que está lá nesses 3 países. Eles atendem, as empresas atendem jovens a partir do 8º ano do ensino fundamental. Eles ali têm 14 anos, até 17. Eles não levam alunos que já tenham completado 18 anos. É uma política interna. E também não muito jovens. Essa faixa etária toda, onde eles ainda estão também sob responsabilidade, os pais assinam isso também, que eles ficam sob responsabilidade da instituição, da empresa que leva eles. Professor Gustavo, a certa altura o senhor falou aí sobre um currículo estendido, uma ampliação das horas, porque a base curricular comum ela estabelece um mínimo para o ensino fundamental de horas, um mínimo para o ensino médio. Isso teve alterações com alguma contestação nos últimos anos, mas como é que o Barão, o Colégio Barão de Cachoeira do Sul, dessa rede sinodal de escolas, se posicionou em relação à carga horária mínima e à que efetivamente é oferecida para os alunos do Barão? Nós temos uma carga horária muito superior à mínima. No ensino fundamental, vamos pegar aí o exemplo das séries finais, 7º, 8º e 9º,
o mínimo necessário são 800 horas, hora relógio, né? Não são horas aula. Isso dá em torno de 900 horas de aula de 50 minutos. Nós trabalhamos com em torno de 1.100. E no ensino médio, e aí tem a questão dos itinerários formativos, né? Isso aí houve mudança na indicação das horas aí. Nós estamos trabalhando em torno de 1.300 a 1.400 horas relógio por ano, quando o previsto na legislação são 1.000 horas. Então, Bom, a gente tem uma carga horária bem nós superior. estamos falando do ensino fundamental do Barão, 25% mais de horas. E no ensino médio, de 30% a 40% mais de horas oferecidas. Aproximadamente isso. Uma conta, assim, uma conta de padeiro, né? Aquelas brincadeiras que a gente faz, a conta de fazendo guardanapo na mesa do bar. Uma conta bem simples, a gente poderia dizer assim, no ensino médio, durante os 3 anos de ensino médio, os nossos alunos têm quase o equivalente a 4 em carga horária. Eles chegam perto de 4.000 horas. E no fundamental também, se a gente pensa nos 9 anos do ensino fundamental, os nossos alunos têm durante esses 9 anos horas equivalente a pelo menos 10. Né? Então, sim, é uma carga estendida de forma significativa. Significa, os alunos não têm aula num turno só. Desde o 5º ano do fundamental, os alunos já têm aula durante todo o seu turno preferencial. Então, por exemplo, o 5º ano tem aula todas as tardes e tem aulas mais uma manhã inteira na escola também. Professor Gustavo, do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco, conosco aqui, falando sobre essa escola que é tradicional, mais que centenária, né? Formando gerações e gerações de jovens, de crianças e de jovens de Cachoeira do Sul. Todo esse esforço dos professores, da direção, da comunidade luterana de Cachoeira, né, a quem a escola se reporta, porque é uma escola de confissão luterana filantrópica, acaba determinando uma posição no Enem, que são essas avaliações que o Ministério da Educação e Cultura faz, né, para saber como está o aprendizado. E como é que o último Enem classificou o Colégio Barão do Rio Branco? O Enem de 2024 foi realizado pelos alunos que concluíram o ensino médio em 2024. Ele foi divulgado nessa semana e aí o INEP, o Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação, ele divulga microdados, né, uma planilha com os dados todos dos alunos. E algumas empresas têm softwares que então fazem o ranqueamento e fazem vamos dizer assim, a lapidação desses dados. Por esses dados, em Cachoeira do Sul, o Colégio Barão ficou com a maior média, a melhor nota, então seria o equivalente a um primeiro lugar, e está entre as 50 melhores escolas do estado do Rio Grande do Sul, entre 1.200 escolas que tiveram alunos fazendo o Enem. Esse tem que ser o recorte que a gente precisa também fazer. São 1.200 escolas que tiveram seus alunos fazendo o Enem com pelo menos 10 alunos. Escolas que têm menos de 10 não aparecem nos microdados. Então, esse é o recorte. Eu insisto um pouco, sempre onde eu tenho oportunidade também internamente, o Enem ele não é uma avaliação de escola. Né? Ele não é uma avaliação institucional. Ele é uma prova de conhecimento e de resistência para alunos que estão terminando. Não é possível a gente imaginar que as escolas no Brasil inteiro pudessem ser avaliadas por uma prova que dura 2 tardes, depois de 12 anos de atendendo os alunos. E né? só com 2 eixos, né? O exatas e línguas, né? Não, tem ciências humanas também. Tem também. Sim, história, geografia. E tem matemática, tecnologias, linguagens e códigos, ciências da natureza, biologia, química e física, e ciências humanas. Ele é um todo. E mais a redação. É um conteúdo de vestibular. O Enem não deixa de ser um vestibular. Ele é um mecanismo de acesso às universidades federais, que foi criado pelo governo há muitos anos, né? Mas nos alegra imensamente que o grupo de alunos que terminou no ano passado, foram 22 que se formaram, 21 fizeram o Enem.
Então, uma média de 21 alunos, ela tende a ser uma média um pouco mais baixa, porque tem alunos, né, se a gente pensa numa avaliação em larga escala e coloca isso num gráfico, normalmente ela vai ser um gráfico tipo um sino de cabeça para baixo. Na parte da esquerda são os alunos que têm notas menores, no centro, na parte mais alta, são os alunos que têm as notas dentro da média, e à direita, onde de novo baixa a linha do gráfico, são os expoentes, aqueles alunos que têm notas muito altas, né? O que nos chamou a atenção, nos alegrou imensamente, foi a média da redação, né? A média dos nossos 21 alunos foi de 855 pontos de 1.000 possíveis na redação. Isso é muito significativo. Isso mostra um trabalho muito consistente, né? E a gente, claro, tem mecanismos para isso, tem ferramentas especiais para trabalhar a redação, mas esse é um dado importante. E ainda sobre o Enem, mais uma constatação, entre as 50 melhores escolas do Rio Grande do Sul, 10 são escolas da rede sinodal de educação. Isso significa 20%, né, entre as 50 melhores são escolas de uma mesma rede de ensino. Então, isso também indica que é uma rede que se preocupa com a qualidade. Pois é, é uma ferramenta que a gente usa no cotidiano, mas eu sempre tenho cuidado de checar várias vezes, agora não dá tempo, eu aciono aqui a inteligência artificial, né? E aqui eu vi que se confirmam todos esses dados que o professor Gustavo, não que eu esteja duvidando, mas se confirma aqui o Colégio Sinodal Barão do Rio Branco como a melhor pontuação de todas as escolas, particulares e públicas de Cachoeira do Sul. Sim, exatamente. Melhor pontuação, fazendo essa reserva aí que o professor fez, que não é uma avaliação de tudo que acontece na escola, mas mostram um conhecimento que esses alunos conseguiram construir conhecimentos e adquiriram informações suficientes para se saírem bem nessas provas. E vou mencionar aqui a melhor colocada das escolas públicas de Cachoeira, segundo esse levantamento que colocou o Colégio Barão como o primeiro lugar de todas as escolas. Das escolas públicas, a mais bem posicionada é o Colégio Estadual Diva Costa Fachin. É o primeiro colocado. Depois vem as outras escolas, bem próximas até, de pontuação, mas fica aqui registrado que nós ficamos bem na foto, me parece aqui, pelo que eu estou vendo desses dados que a inteligência artificial rapidamente me entregou, inclusive botou aqui top 5 escolas com melhores notas do Enem, me deu esse extrato, esse recorte. Professor Gustavo, para o ano, obviamente isso já está acontecendo, o que o Colégio Barão está pensando para o ano letivo de 2026? A ideia é mantermos e lapidarmos ainda toda a questão do ensino médio, né, com essa mudança da carga horária dos itinerários formativos. Essa vai ser o principal ajuste a ser feito, porque neste ano, nós estamos com os dois modelos do ensino médio. O modelo que tinha o itinerário formativo com uma carga horária da legislação anterior, e esses alunos que começaram o ensino médio sob essa legislação precisam concluir assim, e a primeira série já está ajustada à nova legislação, que foi publicada no ano passado e foi normatizada de forma mais detalhada agora em maio deste ano. Então, esse ajuste ele é talvez o mais trabalhoso de ser feito, porque ele leva 3 anos, né? E nós temos que aí também ter muito cuidado, porque a gente não pode fazer experiências com alunos. A gente tem que estudar muito antes de propor uma mudança para ser muito assertivo, né? Então, essa vai ser a grande mudança. No restante, a ideia é mantermos todo o projeto que já existe, que é um projeto consistente, os resultados dos alunos demonstram isso, né? Especialmente na tentativa ainda de ampliar também a carga horária de língua inglesa para 5 aulas por semana até o 4º ano. Esse é o estudo que nós estamos fazendo agora para ver a viabilidade técnica disso. Mas esse é o caminho, manter o projeto que existe de forma consistente. Uma curiosidade que às vezes
eu vejo as pessoas comentando, professor Gustavo, é o nível de exigência do Colégio Barão em relação à média mínima para a aprovação dos alunos, que é a mais alta das que eu conheço de Cachoeira do Sul. A média para aprovação sem recuperação ela é média 8. Né? De fato, é uma média alta, mas ela estimula os alunos a estudarem. Né? Não há, vamos pegar assim, não tem como aprender matemática sem fazer lista de exercícios de matemática. Não tem como aprender história sem ler. Não tem como ter uma boa cultura sem literatura. Né? Então, uma média alta, ela estimula o aluno a buscar chegar nessa média. Mas, claro, há depois, para os alunos que pegam recuperação, se necessário, que não atingiram essa média 8, que é de fato alta, né, há mecanismos aí de possibilidade de recuperação para que ele siga no ano letivo seguinte. Né? Então, existe no regimento tem uma fórmula de cálculo que privilegia o que foi feito ao longo do ano, né? Isso tem um peso maior do que a nota da recuperação, que é uma prova somente no final do ano. Né? Mas, assim, quem não alcança a média 8 em algum componente, eventualmente onde tem mais dificuldade, ele tem a sua possibilidade depois também de conseguir a sua aprovação. Mas a gente observa os alunos muito dedicados na busca pela aprovação com a média 8. Isso é bem interessante. Professor Gustavo, vou aproveitar, Malchiski, professor. O Barão tem sempre a sua feira do livro. Já aconteceu ou vai acontecer? Vai acontecer em setembro. Em setembro. Início de setembro. Porque também é um evento bem famoso e bem movimentado, a feira do livro do colégio. Ele é um evento onde a gente procura trazer, além da comercialização de livros, que é uma dificuldade hoje, na maioria das cidades, as livrarias físicas estão fechando. Essa coisa da gente ir numa livraria, pegar o livro, isso está cada vez mais difícil. Né? Livro pela internet se consegue. Então, a ideia é propor às famílias, à comunidade que tem ali livros para manusear e para olhar, mas também tem eventos culturais ao longo desse período. A feira está agora na fase final de lapidação, e aí em seguida nós já vamos divulgar também a programação. Ok. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui, desses esclarecimentos, e parabéns pelo resultado obtido pelos alunos do Barão. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Tomás. Obrigado aos ouvintes também. Uma boa sexta-feira a todos.